Nós vamos ler um texto agora que é Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu vi que a maior parte das pessoas já abriram e eu preciso contar uma coisa para vocês sobre esse trecho antes da gente ler. Em 1517, um homem chamado Lutero estava estudando o livro de Romanos. E ao estudar o livro de Romanos, para um tempo para estudar esses dois versos, 16 e 17 do capítulo 1. Esse homem então começa a escrever algumas teses e cola na porta da igreja. Algumas coisas que Lutero estava passando nesse tempo, naquele tempo, era que de fato a igreja estava proclamando, pregando uma venda de indulgência. Tony, o que é isso? É que naquele tempo, algumas ofertas estavam sendo pedidas à igreja para que então as pessoas comprassem um terreno no céu. Venda de indulgência. Uma segunda coisa que estava acontecendo é que os padres e alguns religiosos da época estavam vivendo a partir de uma imoralidade. Eles tinham escândalos, orgias e tantas outras coisas que eram exatamente contrária à vontade de Deus. Não só, eles queriam pegar esse dinheiro e fazer desse dinheiro a construção de uma basílica, de um templo muito grande. Não só isso, esses homens estavam ensinando doutrinas que não eram bíblicas. Não só isso, eles estavam falando que as pessoas poderiam ser salvas através de alguma boa obra que ela fizesse. Então eles estavam ensinando uma doutrina, um ensinamento que eles diziam que era bíblico, mas não era, que as pessoas poderiam ser salvas pelas obras. Não só isso, eles também estavam ensinando que quando as pessoas morriam, elas tinham um estado intermediário, ou seja, a gente deveria orar pelos mortos, porque eles estariam no purgatório. E aí Deus poderia salvá-los ou não. Lutero então chega nesse ponto, versículo 16 e 17, e começa a estudar, de forma como nunca tinha feito. Ele não aceitava que Deus iria mandar a justiça dele sobre os homens. Estuda, pede ao Espírito Santo de Deus que trouxesse revelação. Então, de repente, o coração dele é iluminado pela palavra de Deus. Ele começa então a fazer uma manifestação, um protesto contra aquilo que a igreja estava vivendo naquela época. Ele coloca na porta da igreja 95 teses contra a igreja. Um caos na igreja católica, ou na igreja que se tinha na época, acontece. Padres brigando, um caos acontecendo, pessoas sendo frustradas, membros indo contra, matando alguns padres, um caos. Lutero dizia que somente pela graça de Deus e pela fé o homem poderia chegar ao céu. Nunca por meio de algo que ele poderia fazer, mesmo que fosse comprar um terreno no céu. Não era por causa da oferta ou de qualquer outra coisa que um ser humano poderia fazer, que ele ia entrar no reino de Deus. Vira um caos. E nesse caos, chama o Lutero e fala assim, agora você vai passar por um julgamento. Só que aquele julgamento que convoca Lutero é o mesmo julgamento que matou, queimado, um homem chamado John Huss. Esse homem, o que ele tinha feito para ser morto na fogueira? Ele disse para a igreja católica que a igreja era menor do que a autoridade das escrituras. Ele disse que nada tinha mais autoridade do que a escritura diante de Deus. Que eles estavam errados em achar que homens tinham mais autoridade do que o texto bíblico. Então, esse homem é condenado à fogueira. Lutero, então, vai ao julgamento sabendo que é o mesmo que tinha matado outra pessoa por causa de defesa do evangelho. Lutero apresenta suas 95 teses, grita novamente aquilo que ele tinha visto em Romanos 1, 16 e 17, recebe uma sentença, mas ele diz no final da sua fala que não negaria aquilo que ele tinha visto, porque ele sabia que era por meio da fé em Jesus Cristo,
somente que ele conseguiria salvação em Deus. Uma ruptura na Igreja Católica, em 1521, então nasce a Igreja Luterana. Lutero rompe com a igreja, cria uma outra igreja, porque ele acreditava que o verdadeiro evangelho precisava ser ensinado. E aí começa a nascer várias outras ramificações em vários outros países da Europa. Por exemplo, calvinistas, anabatistas, igreja anglicana, menonitas, nasce da Reforma Protestante em 1517. Dia 31 de outubro desse ano, é possível que muitos países, inclusive os Estados Unidos, algumas escolas aqui do Brasil, vai celebrar o Halloween. 31 de outubro de 1517. É o dia em que um cristão celebra a Reforma Protestante. É o dia em que a igreja acordou, porque o Espírito Santo de Deus revelou a palavra dentro do coração do homem. Dos desdobramentos da Reforma Protestante é que nascem os puritanos, dos puritanos nascem os batistas, dos batistas, com o tempo, em 1910, funda-se a Igreja Assembleia do Brasil, ou Assembleia de Deus do Belém, que nasceu em Belém. Nós temos praticamente duas origens como igreja: batistas e Assembleia de Deus. Nós estamos aqui hoje porque um homem decidiu diante de Deus ler esse texto que nós vamos ler e de fato viver a partir desse texto. Um homem e vários outros homens estimulados pelo Espírito Santo de Deus abriu Romanos 1, 16 e 17 e decidiu pregar o verdadeiro evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Vamos ler? Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, hoje é um dia especial para a gente, porque nós estamos fazendo aqui aquilo que a gente chama de ceia memorial. Então é um dia em que nós paramos para pensar aquilo que Cristo fez por nós. Não só a gente para pensar aquilo que Cristo fez por nós, como a gente faz um exame do nosso coração, da nossa mente, a gente faz o exame de como é que a gente vive a partir do Evangelho. A gente faz um exame de nós mesmos quando nós estávamos no nosso trabalho, na nossa casa, diante de pessoas que não são cristãs, em todos os lugares. A gente faz um autoexame. A gente olha para nós e a gente entende, avalia como é que nós vivemos esse último mês, a partir do Evangelho de Jesus. A gente faz uma autoavaliação. A gente faz aquilo que é necessário para discernir o que é que nós vivemos para então celebrar ao Senhor a partir de uma ceia memorial. A Bíblia diz que é extremamente importante para quem vai ceiar com Jesus se examinar antes. Pensando nisso, a gente também avalia qual é o cenário que nós estamos vivendo no Brasil. Rogerinho, quando a gente liga a TV, e ultimamente nós estamos ligando a TV e diante da TV a gente olha e vê alguns políticos que se dizem cristãos ou afirmam serem cristãos, tendo algumas atitudes que é estranha ao Evangelho de Jesus. A gente olha e vê alguns pregadores falando do Evangelho, mas de uma forma estranha que Paulo apresentou. A gente olha para alguns cristãos que a gente conhece e vê que alguma coisa está fora de ordem. A gente vê que às vezes o discurso que alguns falam, na realidade, na prática de vida, é diferente. A gente vê uma incoerência em alguns discursos com a prática.
Às vezes nós passamos por isso. Porque nós precisamos também nos avaliar diante do Senhor. Mas quando a gente olha para essa sociedade, para essa cidade, e diante dessas notícias que nos tira a paz, que mexe com a nossa mente, que incomoda o nosso coração, a gente vê que de fato alguma coisa está acontecendo na igreja brasileira que está fora de ordem. Não é à toa que 42,2 milhões de evangélicos no Brasil vivem, mas pouca diferença prática acontece. Nós somos 42 milhões de evangélicos. Pessoas que confessam a fé em Jesus. Mas a gente ainda vê muitas coisas ruins acontecendo no nosso país. Tony, mas a Bíblia diz que com o tempo ia piorar. Sim. Mas será que com a quantidade enorme de cristãos, pessoas vivendo pela graça de Deus e para a glória de Deus, não seria diferente? Pensando nesse texto, pensando na realidade que nós estamos vivendo, eu encontrei uma revista na banca de jornal que chama Cristianismo Hoje. É uma revista americana que também tem uma extensão aqui no Brasil, e o tema da última revista que saiu foi Evangélicos em Declínio. E a matéria que saiu aqui é a seguinte, que nos últimos anos, nas últimas décadas, houve um boom de evangélicos. Houve um crescimento de evangélicos absurdo. Mais de 100% crescia a cada década. Mas, em especial, o momento que nós estamos vivendo, e a partir desse tempo, pode ser ou que pare o crescimento ou que diminua. E aí, os teólogos, pastores, pessoas que refletem sobre o cenário brasileiro, pensou e questionou por que é que cristãos, se tem pessoas que aceitam o cristianismo, o evangelho, vai parar de crescer, sendo que cada um recebe a comissão de comunicar o evangelho. Então essas pessoas chegaram a uma resposta, a um senso comum entre eles, dizendo que o que falta é conhecimento bíblico. Que o que falta é, de fato, as pessoas olharem o texto bíblico e praticar esse texto bíblico na vida. O que falta é essas pessoas andarem na vida conforme pessoas que vivem parecidas com Jesus. Quando eu falei aqui para vocês de Lutero e o que ele estava vivendo, é um absurdo, porque a gente se lembra de pessoas que estão fazendo isso hoje. De pastores que estão construindo megatemplos para si mesmo. De pessoas que estão barganhando com Deus e apresentando e incentivando os membros da igreja que vão com a intenção de agradar o Senhor, mas incentivam esses membros a ofertarem, porque eles serão e conquistarão a salvação através do que eles estão fazendo. De outro lado, a gente vê algumas religiões aqui no Brasil dizendo que quanto mais você fizer boa obra, quanto mais você praticar uma vida justa, uma vida em que você anda certinho, uma vida em que você tem uma disciplina, uma vida em que você se volta para o outro, você conquistará a salvação. Você irá reencarnar e virá como uma pessoa melhor. A gente olha para as religiões ou até mesmo para o meio evangélico e se encontra com um grupo que inventou algum meio para conseguir a salvação. E a gente se encontra com esses dois versos que nós lemos. O justo viverá pela fé. A gente olha e fala, alguma coisa está errada nessa história. Alguma coisa está errada nessa história. Leiam comigo, por favor, o verso 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Querido Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai.
Senhor, assim como essa palavra foi crucial, foi relevante para um dia o Senhor reformar a igreja. Senhor, há quase 500 anos atrás, para ser mais exato, 498 anos atrás, o Senhor renovou a sua igreja através desses versos. Paizinho, nós pedimos que o Senhor renove a cada um de nós nessa noite. Senhor, renova a comunidade Atos. E se possível for, Pai, renova a igreja brasileira. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, em humildade diante da Tua palavra. Pai, fale conosco nessa noite. Fale aos nossos corações, à nossa mente. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos. Senhor, tira de nós toda a distração, tira de nós todo o inimigo que pode roubar a nossa atenção, toda a preocupação, Pai, seja centralizada no Senhor. Leve-nos cativo da Tua palavra. Senhor, enche-nos com a graça do Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Senhor, renova a Tua igreja. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Renova cada um de nós, Pai. Nós queremos ser renovados pela palavra do Senhor. Ajude-nos nisso. Fale conosco. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma das coisas que a gente precisa pensar, quando a gente olha para o cenário brasileiro, é que a gente não... Melhor, é que dá uma vergonha do que é que está acontecendo na mídia. A gente olha alguma matéria e gera uma vergonha em nós. A gente olha para algumas pessoas que se dizem evangélicos e gera vergonha. Porque quando a gente olha o texto bíblico, a gente vê o quanto essas pessoas estão distantes do texto bíblico. Mas a gente não pode confundir evangélicos, cenário evangélico, com o evangelho de Jesus. Uma coisa é a postura de alguns que se dizem evangélicos. Outra coisa é o evangelho que Jesus e que Paulo trouxe aqui. Uma coisa é o exemplo que algumas pessoas faz e diz ou vive na mídia. Outra coisa é o evangelho que Lutero viu há quase 500 anos atrás, que renovou a igreja do Senhor. Diante disso, assim como Paulo, a gente diz, eu não me envergonho do evangelho. Assim como Lutero fez diante de um cenário que poderia levá-lo à morte, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, e não há nada que vai me fazer desistir do evangelho. Tony, ok, eu entendi, eu não vou me envergonhar do evangelho, mas o que é evangelho? O que é que o evangelho fez? O que é que ele é? Qual é a diferença que ele faz na minha vida hoje? Eu sei, você falou que nós estamos aqui por causa da ação do Espírito Santo de Deus na igreja, e nós estamos aqui porque a igreja foi reavivada pelo Senhor. Tony, mas como é que o evangelho serve para mim hoje? Como é que esse evangelho faz diferença na minha vida quando eu estou para fechar um negócio no trabalho? Tony, como é que esse evangelho se torna relevante para mim quando eu estou com meu filho diante de drogas? Tony, como é que esse evangelho funciona quando eu perco o emprego? Tony, como é que esse evangelho faz diferença para a minha vida? A primeira coisa que a gente precisa saber é que o evangelho é a vida, morte e ressurreição de Jesus. Nós estamos falando que o Antigo Testamento anunciou, preparou um povo para um dia receber o Filho de Deus. Então Jesus vem para a história humana, se encarna naquilo que nós passamos como seres humanos. Nasce em uma manjedoura, cresce em uma cidade simples, vive. Em determinado momento, com 30 anos, Jesus, o Filho de Deus, passa a vivenciar um ministério. Vive esse ministério com intensidade tal que ele vivia, porque ele sabia que qualquer justo viveria somente pela fé. Em determinado instante, Jesus é posto na cruz. Por causa da cruz, ele morre. Por causa da morte, ele vai para o sepulcro. Por causa do sepulcro, ao terceiro dia ele ressuscita. Nós estamos diante de um Deus que envia o seu Filho em nosso lugar, que envia o seu Filho em nossa vida, que envia o seu Filho para a nossa realidade. Não tem nada que o nosso Deus, o nosso Pai,
não saiba que a gente passa hoje. Todas as tentações, todas as dores, todas as angústias, tudo aquilo que nos aflige, que nos tira a paz, que nos tira o sono, Jesus também passou. Nós temos um Deus que sentiu a nossa dor. Nós estamos falando de um Deus que se colocou no nosso lugar. Não só isso. O que é o Evangelho? O Evangelho é a demonstração da misericórdia, graça e perdão de Deus. Nós estamos falando então que quando Jesus foi para a cruz, Deus tinha que derramar sua ira sobre o pecado humano. Deus é santo e o homem peca contra Deus. E quando o homem peca contra Deus, a ira de Deus enche, e já estava certo que a consequência da desobediência do homem para com Deus seria a morte. Deus então sabe que os seus filhos se afastaram dele por causa do pecado. Diante dessa realidade, Deus firma uma cruz. Fala para o seu filho entrar na nossa história, sentir as nossas dores. Deus prepara um dia, 2000 anos atrás, para derramar a ira dele sobre o pecado que era meu. Na hora que Deus despeja o pecado dele, ele me tira da cruz e coloca Jesus, o seu próprio filho. Só que ele não foi para a cruz só por causa do meu pecado, mas de todos nós. Não só por causa dos nossos pecados, mas por causa de todos os cristãos que existiram, que existia e que existirá. Jesus então entra no nosso lugar, na cruz. E na cruz, ele recebe toda a ira de Deus. A ira de Deus que era contra o meu pecado e contra o seu pecado recai sobre Jesus. Quando isso acontece, uma coisa, como consequência, é como se hoje Deus olhasse para cada um de nós e não visse mais o pecado, mas visse a gente banhado de sangue, que é o sangue de Jesus. É como se Deus olhasse para nós hoje, olhasse para cada um de nós e falasse assim: agora você pode se aproximar, agora você é justo, agora você é perdoado, agora você é sarado, agora você é curado. Jesus entrou no nosso lugar. Ele não só sentiu as nossas dores diariamente, como ele também se colocou no nosso lugar, na cruz. O que é o Evangelho? O Evangelho é a oferta de reconciliação com Deus. Quando Jesus foi para a cruz, se entrega na cruz, sente as nossas dores e recebe a ira de Deus que era minha, ele fala assim: agora, por causa desse sacrifício, você tem livre acesso a Deus. Agora não precisa mais de padre, agora não precisa mais de pastor, agora não precisa mais de tabernáculo, agora não precisa mais de sacrifícios, agora não precisa mais de fazer qualquer outra coisa, a não ser se achegar a Jesus, porque agora nós temos livre acesso ao Pai. Foi isso que Jesus fez. Era como se fosse imã ao contrário. O imã não se aproxima, mas com a morte de Jesus na cruz, o imã foi colocado e nós podemos nos achegar a Deus sem intermediários, a não ser o próprio Jesus. A oferta da cruz é que nós conseguimos a reconciliação com Deus por causa do sacrifício de Cristo. Tony, o que é o Evangelho? Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos falando então de uma ação de Deus para perdoar os seus filhos, para perdoar a humanidade, mas só é possível adquirir essa reconciliação com Deus, esse perdão oferecido, essa graça oferecida, essa misericordiosa graça demonstrada na cruz, se a gente crê. Tony, você está falando então que o Evangelho de Jesus é só para aqueles que crê? Sim. Antes disso, pensa uma coisa.
de todas as religiões que nós temos no mundo, de todas as formas religiosas, sistemas de religião que o homem criou para si, para se aproximar de Deus, a única religião do mundo que a própria divindade oferece o sacrifício é o cristianismo, é o Deus bíblico. Todas as outras religiões do mundo, a divindade, o Deus, exige que as pessoas façam sacrifício. Nós estamos diante de um evangelho, nós estamos diante de um Deus que fez o sacrifício para nos perdoar. Só que esse perdão só chega a nós se nós pegarmos ele. Esse perdão só é oferecido, só é entregue, só é validado na vida do ser humano se ele se adquirir disso. É um dom de Deus que está ali para ser pegado, para ser recebido. Então a gente tem que pensar em algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o Evangelho de Jesus é algo que a gente tem que decidir todos os dias. É algo que a gente precisa ponderar todos os dias. É algo que a gente avalia todos os dias. É algo que a gente aceita todos os dias. É algo que a gente submete às nossas vidas diariamente. É algo que a gente se entrega todos os dias. A segunda coisa que a gente precisa pensar é que se nós tivermos bons amigos e eles serem pessoas dignas de irem ao céu, mas se a gente não falar do Evangelho para eles, eles estão caminhando ao inferno. Nós estamos falando de uma fé que precisa ser pregada. Nós estamos falando de uma bênção, de uma oferta de Deus que precisa dar um passo diante dela e pegá-la. Mas nós estamos falando que não só nós precisamos fazer isso, como outras pessoas precisam ouvir desse Evangelho. E Deus nos chamou para isso. Tony, o que é Evangelho? Evangelho é a salvação para o ser humano. O Evangelho tem 3 tempos. Ele atua em 3 tempos na história. Ele atuou no passado. Todo o nosso pecado, tudo aquilo que a gente recebeu de Adão e Eva, na história que chegou até nós, o Senhor na cruz nos perdoou, nos justificou, tirou de nós tudo aquilo que já vinha conosco. Romanos diz que o ser humano e qualquer criança que nasce destituídos da glória de Deus. Nasce longe da glória de Deus. Portanto, todas elas são necessidade, têm a necessidade de reconhecer a Cristo como seu Senhor. É por isso que aqui na comunidade de Atos, a gente entrega a Bíblia para as crianças. É por isso que as professoras do Ministério Infantil não ficam cuidando dos seus filhos. Elas pastoreiam os filhos de vocês. É por isso que cada vez que a gente cuida de uma criança, a gente faz na mentalidade dela, que ela entenda o Evangelho de Jesus, assim como qualquer outra pessoa. Porque a graça de Deus na cruz nos perdoa do nosso passado, do pecado que nós tínhamos. A segunda coisa é que essa salvação também atinge o nosso presente. Então, Deus nos torna livres do pecado. A história é a seguinte: por causa do pecado humano, todas as vezes que a gente estava diante do pecado, a gente não tinha outra escolha a não ser pecar. A gente não conseguia fazer outra coisa a não ser pecar. Por isso que Gálatas 5:1, se eu não me engano, diz que nós nos tornamos livres pelo Evangelho de Jesus. Que Jesus nos tornou livres do pecado. Portanto, hoje, como cristãos, uma das coisas que acontece conosco é que quando a gente se aproxima do pecado, nós temos uma escolha de não pecar. Diante de uma situação que é contrária à vontade de Deus, a gente tem certeza que pela graça de Deus a gente pode distanciar-se do pecado. Portanto, o que Jesus fez na cruz foi para que hoje a gente tivesse uma vida em santidade. Mais uma coisa, a salvação do homem também serve para o futuro. Não só para o passado, não só para o presente, mas também no futuro. Nós estamos dizendo então que o Evangelho de Jesus trouxe a graça dele para nós, para que não só nós
fôssemos perdoados do pecado original, para que nós vivêssemos em santidade hoje, mas também que nós tenhamos e tivéssemos a certeza que nós iríamos passar a eternidade com Deus, Rei dos Reis. O que Jesus fez na cruz foi nos dar a certeza que nós não passaríamos mais a eternidade longe de Deus, mas que nós passaríamos a eternidade com o próprio Pai. A cruz de Cristo revela que nós somos justos para se aproximar de Deus e nós passaremos toda a eternidade junto a Ele. É por isso que o justo viveria pela fé. É por isso que o justo viveria pela fé. Tony, se o Evangelho é tudo isso que você está falando, por que é que algumas pessoas não aceitam esse Evangelho? Tony, se a gente consegue, conquista, adquire tudo isso que é o Evangelho, por que é que tem pessoas que não o aceitam? A primeira coisa é que o Evangelho é um dom gratuito. A gente tem uma frase que a gente diz que de graça até injeção na testa. Mas na verdade a gente não gosta de algo que a gente não precisa fazer alguma coisa. O Evangelho de Jesus é algo que a gente vai de mãos livres. A cruz de Cristo é um lugar que a gente chega sem nada. Jesus é uma pessoa em que a gente se aproxima, porque nós temos a plena certeza de que nós não somos nada. A cruz de Cristo é um lugar em que a gente se aproxima, com a certeza que não tem nada que a gente pode fazer para nos salvar. As pessoas não querem o Evangelho de graça. Segunda coisa, porque as pessoas não aceitam o Evangelho, é que Jesus diz que Ele é o único caminho para a salvação. Diante de uma geração que nós estamos vivendo, que diz que várias religiões levam a Deus, que vários sistemas humanos de pensamentos, de ideias, pode levar a Deus. De qualquer grupo que você se encontra e vive uma vida em injustiça, vai te tornar justo diante de Deus, diante de uma sociedade como essa. Eles não aceitam Jesus ser o único caminho. Porque o próprio Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para se chegar ao Pai. Jesus é o único caminho. As pessoas não aceitam isso. Tony, por que é que as pessoas não aceitam o Evangelho? Porque o Evangelho ensina uma ética para a vida. Exige santidade. Tony, você está falando que a gente não só chega do jeito que nós estamos, mas quando a gente vive a partir da cruz, existe um novo modelo de viver? É. A gente pode chegar na cruz do jeito que for, sujo como esteja, precário, doente, sujo, pecaminoso, ruins. Mas quando a gente se aproxima, nós somos tornados justos. E quando a gente vira, Jesus fala, vá e viva para a minha glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Adão e Eva decidiram viver de outra forma. E quando eles decidem viver de outra forma, eles param de viver para a glória de Deus. Porque eles elegeram para si mesmo outro Deus, a não ser o Deus da Bíblia. Eles elegeram um Deus, eles mesmos. Então um cristão, hoje, e pode ser que seja um cenário brasileiro de 42 milhões de evangélicos, que confessa a fé em Jesus, mas não vive como Jesus ensina. Confessa que é evangélico quando pergunta no censo, mas não vive a imagem de Jesus. Pessoas que tentam por si mesmas se salvarem. Pessoas que barganham com Deus, tentando se justificar para que Ele aceite. As pessoas não aceitam o Evangelho, porque depois que aceita, existe um novo estilo de vida. Tony, você falou que é Evangelho, você já falou porque as pessoas não aceitam. Como é que a gente pode responder a esse Deus?
3 formas. A primeira é que a gente pode optar pela irreligião. Qualquer ser humano pode optar pela irreligião. O que é irreligião? É quando um ser humano não quer reconhecer Jesus como seu Senhor. Não aceita Jesus como seu próprio Salvador. E vive como se Deus não existisse. Uma das escolhas que as pessoas podem fazer é viver de forma irreligiosa. Viver como se Deus não existisse. Viver como se Jesus não fosse o seu Senhor e não receber a salvação. Essa é uma forma. A segunda forma que as pessoas podem responder àquilo que Deus fez por ela é através da religião. A religião é a seguinte coisa: quando qualquer ser humano, diante de Deus, fala assim: Deus, eu até quero ser um religioso, eu até estou aceitando aquilo que dizem que o Senhor fez, mas eu não te aceito como Senhor, eu vou viver a minha vida todinha como eu quero. Eu vou viver do jeito que eu quiser. Eu sou o meu próprio Senhor. Eu vou viver o carpe diem diário. Eu vou viver a minha vida como se não existisse o amanhã. Eu vou viver a minha vida tendo todos os prazeres que eu quiser. Uma pessoa que opta pela religião não aceita o Salvador, porque constantemente ela cria ações e tenta se justificar e convencer a Deus que Ele deve alguma coisa para ela. Um religioso chega diante de Deus e fala: Deus, você está vendo como eu sou um disciplinado? Você está vendo como eu tenho uma disciplina diária, como eu faço o meu devocional, como eu faço coisas boas, como eu ando fazendo coisas maravilhosas, eu ajudo quem precisa. Deus, o Senhor me deve, porque eu estou andando segundo o seu caminho. Quem opta por isso é o religioso. E tem um terceiro caminho. A terceira maneira de responder a Jesus é vivendo o Evangelho. Pessoas que optam pelo Evangelho de Jesus, definitivamente reconhecem que ela é totalmente imerecedora da graça. No PG, semana passada, nós estávamos conversando. E aí a conversa que surgiu ali no pequeno grupo foi que se nós conseguíssemos um dia se apresentar diante de Deus como pessoas merecedoras da graça, Deus ia falar: ok, Jesus não é para você. Se você merece o Evangelho, Jesus não serve para você. Se você é digno da graça, Jesus não é para você. Porque a graça de Deus é para pessoas, assim como eu e assim como você. O Evangelho de Jesus é para pessoas que não conseguem viver sem a graça de Deus. O Evangelho de Jesus é para pessoas imperfeitas, que reconhecem que de si mesmo não tem nada que é bom. Pessoas que sabem que diante de Deus qualquer ação boa fede diante de Deus. Pessoas que sabem, assim como diz Romanos, que qualquer ato de bondade para Deus é como absorvente sujo de mulher. Trapos de imundície. Pessoas que sabem que mesmo quando lê a Bíblia, lê com o coração enganoso. O Evangelho é para esse tipo de pessoa. O Evangelho é para pessoas assim como eu e você. O Evangelho é para pessoas que reconhecem que sem a graça de Deus não seria nada. O Evangelho é para pessoas que reconhecem que se não fosse a misericórdia, graça, bondade e perdão de Deus, iria passar a eternidade longe dele. Pessoas que reconhecem que mesmo que andem segundo os princípios de Deus, ainda assim não são dignas de olhar para Deus e reivindicar que Deus deve alguma coisa para a gente. Pessoas que olham para si e sabem que mesmo confessando a fé em Jesus, ainda tem alguns escorregões. Pessoas que olham para si mesmo e reconhecem que se não fosse a graça de Deus, nada poderia salvá-lo. Pessoas que olham para Jesus e reconhecem que se não fosse Jesus na cruz, a vida nunca entraria em nós. Pessoas que olham para a cruz e falam assim: Deus,
eu sei o que foi feito ali. Porque ali está o maior dom que o ser humano pode receber. Ali na cruz está o próprio Filho de Deus. Ali na cruz está a demonstração de amor e graça. Ali na cruz está o perdão, porque nós podemos nos aproximar de Deus. Mas nós sabemos que ali na cruz também ela está vazia, porque o Filho de Deus ressuscitou. E diante de Deus agora, ao lado de Deus Ele está. E sabendo o que cada um de nós passou, diz: não vivam segundo as suas vontades, vivam para a glória de Deus. Não vivam mais tentando se justificar diante de Deus. Graça é para pessoas imerecedoras. O Evangelho de Jesus deve transformar a nossa forma de pensar. O Evangelho de Jesus transforma a nossa forma de agir no mundo. O Evangelho de Jesus muda a forma que eu lido com um namorado, com a namorada. O Evangelho de Jesus muda a forma com que eu lido com a minha esposa e com o meu esposo. O Evangelho de Jesus muda a forma que eu lido com os meus filhos. O Evangelho de Jesus muda a forma que eu lido com os meus negócios. O Evangelho de Jesus me transforma. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Tony, o que é justiça? O que é a justiça de Deus? A primeira coisa, para a gente entender a justiça de Deus, é que ela tem um significado. O significado é o seguinte: imagine um julgamento. Aqui, existe um julgamento agora. E todos nós somos colocados na cadeira do culpado, do réu. Melhor, do réu. Nós somos acusados de algo. Só que a certeza absoluta que Deus, que é o juiz, tem, é que cada um de nós é definitivamente culpado por aquilo que nós fizemos. Deus então fala assim: eu dou a minha sentença, vocês são culpados. Mas na hora de cumprir a pena por aquilo que nós fizemos, Ele envia o seu próprio Filho no nosso lugar. Isso é a justiça de Deus. Deus, para perdoar, Ele não se esqueceu do que nós fizemos. Ele não deixou de se lembrar daquilo que nós fizemos. Deus tem plena consciência do que o ser humano fez. Só que Ele decidiu abundar em graça onde havia pecado. Ele encheu de graça onde tinha algo que desagradava. Ele superabundou os seres humanos que estavam imersos em pecado. Aquilo que separava o homem de Deus foi preenchido pela graça dele. A justiça de Deus é o próprio Deus se colocando no nosso lugar na cruz. A segunda coisa, para a gente entender o que é a justiça de Deus, é que a justiça de Deus é ao mesmo tempo perdão para nós e ira para aqueles que não reconhecem a Deus. Tony, você está falando que a justiça de Deus é ao mesmo tempo perdão e ira? Isso. Para aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e submete a sua vida ao senhorio dele, recebe o perdão. Mas para aqueles que se recusam e vivem a sua vida a partir de si próprio, como se ele fosse o Senhor e como se Deus não existisse, essas pessoas receberão a ira de Deus. Lembra, Deus nunca deixou de derramar a ira dele. Nunca. Deus derramou a ira dele. Só que para nós, Ele nos tirou e colocou o seu Filho. Aqueles que não reconhecem a Jesus, não foi substituído. Tony, você está falando então que a gente precisa reconhecer o senhorio de Cristo todos os dias? Sim. Tony, você está falando que a gente precisa se avaliar todo o tempo diante de Deus? Sim.
Tony, você está falando que o Evangelho é o maior presente que o ser humano podia receber? Sim. Tony, você está falando que o Evangelho é de fato aquilo que nos ajuda a viver como ser humano? Sim. Tony, você está falando que aquelas pessoas que não tomarem posse do Evangelho receberão a ira de Deus? Sim. Eu não sei o que aconteceu na igreja brasileira, mas ela deixou de falar da justiça de Deus. Eu não sei o que aconteceu na igreja brasileira, mas ela deixou de pregar o Evangelho de Jesus. Eu não sei o que aconteceu nas igrejas evangélicas, mas ela deixou de falar que o justo só viveria pela fé. Justo porque foi justificado por Deus e vive de fé em fé. Tony, o que é viver pela fé do começo ao fim? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a salvação e perdão de Deus é somente pela fé. Somente pela fé. Nós estamos falando, meus irmãos, que nenhuma forma ou algo que um ser humano possa inventar vai justificá-lo diante de Deus. Nós estamos falando que pessoas boas, que pessoas que a gente admira, que pessoas que doam o que têm, só será redimido diante de Deus se eles confessarem a Jesus como seu próprio Senhor. Nós estamos falando que as pessoas que são os nossos amigos, se eles também não ouvirem do Evangelho, eles podem estar caminhando para passar a eternidade longe de Deus e continuarão sendo os nossos amigos. Pode ser que a gente chegue no final das nossas vidas, continue tendo bons amigos, mas a gente vai passar a eternidade longe dele. Nós estamos falando que o homem que vive pela fé do começo até o final. Fé é dom de Deus. Fé é algo que Deus dá para o ser humano. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A minha pergunta para você e para mim é: quem é que está pregando para os seus amigos? Quem é que está falando do Evangelho de Jesus para os seus amigos? Quem é que está falando do Evangelho de Jesus para o seu filho? Quem é que está falando qual é o caminho que o seu filho deve andar? Quem é que fala do Evangelho para o seu pai, para a sua mãe, no seu trabalho? Quem é que está falando do Evangelho nesse Brasil? Nós estamos diante de um cenário que tem 42 milhões de evangélicos. Mas pessoas que estão tentando se justificar diante de Deus e não recebendo a graça de Deus. Diante da cruz nós apenas agradecemos. Nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. A fé em Jesus Cristo é a forma de receber a salvação. O Evangelho nos apresenta uma nova forma de viver a vida. Existe uma ética no Evangelho. Fiquem de pé comigo, por favor. Meus irmãos, assim como a igreja de Jesus foi renovada, foi restaurada, passou por uma reforma há 498 anos atrás, na Reforma Protestante. Assim como um homem teve coragem de pregar o Evangelho, de falar que o justo viveria pela fé, mesmo correndo risco de ser morto. Assim como Paulo pregando aos romanos, mesmo correndo risco de ser preso e morrendo, eles não abriram mão do Evangelho de Jesus. A escolha de como é que nós vamos viver está diante de você. A escolha de como você vai fazer as decisões da vida está diante de mim e de você. Como é que a gente vai celebrar agora o Evangelho de Jesus a lembrar do sacrifício dele na cruz? Como é que a gente vai para casa depois disso? Como é que a gente vai ao trabalho na terça-feira? Como é que a gente vai descansar amanhã no feriado? Isso tudo tem que ser levado por causa da cruz. Isso tudo tem que ser decidido por causa da cruz.
A cruz deve ser o padrão para a vida do cristão. Assim como o Evangelho de Deus foi pregado e foi o poder de Deus para a salvação das pessoas, nós temos que ter essa salvação. Que diante de Deus não há outra forma de se viver. Que diante de Deus, Deus exige que nós vivamos de forma que o agrade, para a glória de Deus. Mas o Evangelho também ensina que todo cristão vai falar do Evangelho para outras pessoas. E quem sabe, meus irmãos, daqui a alguns anos, a gente não olha o crescimento ou não dos evangélicos no Brasil, mas a gente começa a ver uma igreja que vai impactar a sociedade. Mas a gente vai ver pessoas que vai de fato viver para a glória de Deus dentro da sua casa. Mas a gente vai ver políticos que vão de fato fazer a diferença no Congresso e em qualquer outro lugar que esteja, como um representante do povo. Por causa do Evangelho, a gente pode viver para a glória de Deus.